Oi galera, a professora Juliane aqui de novo. E agora que finalmente terminamos os pronomes, vamos dar continuidade às classes gramaticais que estão no meio já, tá? Com a preposição que tantas vezes eu já falei aqui com vocês. Primeiro, a definição. O que é uma preposição? Preposição é a palavra invariável. Galera, mas o que vem a ser uma palavra invariável? Ela é invariável porque ela não flexiona, não tem flexão. E a gente já trabalhou em todas as outras classes sobre flexão, e a gente já sabe que flexão é o quê? É a mudança da palavra para se adequar ao número singular e plural e ao gênero feminino e masculino. E poderia ser ao grau também, que a gente já viu aí superlativo, aumentativo, comparativo. A preposição não tem nada disso. Ela é invariável, tá? E ela serve para ligar dois termos de uma oração, de uma frase com verbo, tá bom? Estabelecendo entre esses termos um sentido, uma ideia de dependência, seja de dependência, esse sentido vai ser de dependência, de causa, de lugar, de conteúdo, vai depender de quando e onde a gente empregar eles. Por exemplo, quando eu falo, o livro de português está na mesa de mármore, em um momento, olha só, vou escrever aqui para vocês. O livro, vamos escrever aqui para ficar mais claro. O livro, de português. Aí eu vou colocar que ele está na mesa, mas não é qualquer mesa, eu estou especificando essa mesa. É a mesa de mármore. Tá vendo? Esse dia aqui e esse de aqui, apesar de ser usado na mesma forma gramatical, um de e um é, eles têm um sentido um pouquinho diferente. Porque o de português liga a palavra livro a português e mostra o tipo de livro. Tipo de livro. Aqui, não é... Ah, professora, aqui é o tipo de mesa, mas é o material utilizado para a mesa. O tipo de mesa seria mesa redonda, mesa quadrada, mesa grande, mesa pequena, mas aqui eu estou trazendo uma ideia de material. Qual foi o material usado? Mesa de madeira, mesa de mármore, mesa de gesso, entendeu? Mesma palavra. E estão ligando duas. O de aqui entre mesa e mármore está ligando mesa e mármore. Isso é uma preposição, tá? E quais são as suas características? Deixa eu colocar aqui rapidinho as nossas características. Vou colocar em amarelo, bem bonitinho. Tá, isso parece laranjado, vai ser de laranjado. Vamos lá, galera. Não vão sofrer flexão de gênero, não sofrem. Sem flexão, seja de gênero, seja de número, de tempo, de grau, não tem flexão. Tá bom? Sempre acompanham outra, sempre. Preposição nunca aparece sozinha. Ela é totalmente dependente. Não consegue ficar forever alone, tá bom? Então, sempre acompanhada de outra palavra. Sempre acompanhada. Tá bom? Estabelecem diferentes relação de sentido, diferentes sentidos, diferentes relações de sentidos, tá? E 4 aqui facilitam a coesão e a construção de sentido, facilitam a construção de sentido da frase.
Essas são as características principais, tá bom? As principais das nossas preposições. A gente tem as preposições essenciais, que são as mais comuns, as que nasceram para ser preposição, e temos as acidentais, que pertencem a outra classe gramatical, mas funcionam também com essa ideia de ligar termos, tá? Quais são as essenciais? A gente tem o a, coloquei aqui o quadrinho para vocês, ó. O a, o ante, o após, o até, tá? Com C. O com, que dá a ideia de companhia, e o contra, que é a ideia de contrariedade. O de dá muitas ideias, a gente vai trabalhar os sentidos dele já já. O desde, temporal. O em, o entre. O para, o per, o perante, o por. A gente tem o sem, sob, ideia de baixo, e sobre, acima, né? E traz. Todas essas palavrinhas aqui que a gente usa cotidianamente são preposições. E toda vez que a gente está usando elas como preposições, a gente está ligando duas outras palavras, dois termos que precisam estar relacionados de alguma forma para fazer sentido dentro da nossa frase, tá? Por exemplo, o a que eu trouxe aí para você. Normalmente, deixa eu ver se eu coloquei aqui, mas normalmente ele tem ideia de direção. Pode ser de tempo, de distância, por exemplo. Fui à escola às 7 horas da manhã. Então, esse a, escola, tá a ideia de direção, de lugar, não é? Ideia de movimento. Olha só. Deixa eu ver se eu coloquei o outro aqui, só um momentinho. Aqui. Ixi. Tá. Vamos trabalhar a contração primeiro. O que é a contração? A contração da preposição, lembra que eu falei que a preposição ela é invariável? Mas eu posso utilizar ela contraída. É quase que fundir ela a uma outra palavra. Lembra dos artigos que a gente já trabalhou anteriormente? Se eu juntar, por exemplo, a preposição de mais o artigo a, eu tenho a preposição e o artigo da. Eu tenho a palavrinha da. Não é que que a minha preposição está flexionada no feminino. Não. Ela está acompanhada do artigo feminino a. Porque quando a gente estudou o artigo feminino, a gente viu, o artigo, na verdade, a gente viu que ele vai para o masculino e para o feminino, que ele vai para o singular e para o plural. Então, quando ele se junta com a preposição, parece que a preposição mudou, mas não é. Eles só estão andando juntinhos, like best friends, bem amiguinhos, tá bom? Então, olha só, ocorre a contração quando uma preposição se une a outra palavra, formando uma nova palavra mais curta, tá? Com sentido mais completo. Isso acontece geralmente com os artigos definidos, geralmente, não é que não aconteça com artigos indefinidos, e eu vou mostrar para vocês depois. Com os pronomes demonstrativos também, a gente acabou de ver os pronomes, a gente viu semana passada os demonstrativos. E os pronomes relativos que a gente acabou de ver na nossa aula anterior. Então, essa união, essa contração vai se dar principalmente com artigos, tá? E os pronomes são eles os demonstrativos, que demonstram algo, aquele, aquela, tá? E os relativos, que é aqueles que fazem referência anterior, menos o cujo. Vocês estão espertos que o cujo e a cuja é o único pronome relativo que faz referência posterior. É a única exceção. Guarda no coração, tá bom? Então, eu coloquei aqui o exemplozinho. Preposição de mais a, preposição de
mais o artigo a gente tem o resultado da. Por exemplo, o presente é da professora. Tá bom? Tô fazendo essa ligação. E aí você consegue perceber que esse de mais a, que é a minha preposiçãozinha aí, tem uma ideia de posse? Porque o presente é dela, não é? Então, eu tô unindo ao meu artigo a. E a ideia de sentido estabelecida aqui é posse. É pertencimento. Tá vendo? Aí aqui eu tenho vários exemplos de contração que eu trouxe para vocês, olha só. D mais O, a gente já viu D mais A, né? D mais O faz do. Eu gosto do filme, tá? D mais A, eu lembro da viagem. E aí esse dá tem aquela ideia. Lembra que no outro tem ideia de posse? Esse daqui parece um pronome demonstrativo. Lembro daquela viagem. Tá vendo? A mesma ideia. O de mais os vira dos, vai para o plural. Por que que eu... aí vamos lá. Muita atenção. Aí vem a questão da prova, traz lá a frase para vocês. Traz um texto, aí lá dentro do texto tem essa frase. Falaram dos livros. Aí o item vem lá para você. Dos está no plural porque a preposição está flexionada e concordando com a palavra livros. Errado. Preposição não flexiona, preposição não muda. Ela está acompanhada com o artigo no plural. E esse artigo, os, concorda com a palavra livros. Porque lembra que o artigo, ele acompanha o substantivo? O substantivo é o quê? É o manda-chuva ali. Se ele está no plural, todo mundo vai pro plural. Se ele está no feminino, todo mundo vai pro feminino. Tá bom? D mais as vira das, né? As capas das revistas estão bonitas. Pertencimento também. O em mais o é aquele que dá uma mudadinha, né? Fica em mais o, vira no. O livro está no armário. Ideia de lugar. Em mais a, na, ele chegou na escola. Ideia de lugar também, só que a contração está com o artigo feminino a. E aí no plural, entraram nos quartos, as roupas estavam nas malas. A gente tem essas flexões também, no singular e no plural, tá bom? O a mais o o vira ao. Fui ao médico. Quando a gente sempre vai a algum lugar. Fui ao médico, tá bom? Mas se eu juntar com a, para não ficar fui, olha só, fui a padaria, essa contração fica assim, ó, a sozinho, só um. E o que indica que existe um artigo e uma preposição é esse acentinho para o lado contrário, que a gente chama de sinal indicativo de crase. É a tão temida crase. Tá bom? Então, o a mais a vira a. Vou até marcar aqui, ó, de marca texto amarelo para chamar a atenção da gente. E aí tem as suas versões no plural. Aos, entregou aos alunos e chegou às 8 horas. Aí esse daqui muda um pouquinho. O por mais a ficaria feio, o pora. Imagina assim, passou por a rua, por a rua. Que coisa feia, né? Parece até que eu tô xingando alguém, credo. Não. Então, quando eu tenho por mais a ou por mais o, eu troco o R pelo L e fica pela ou pelo. Então, fulano passou pela rua de baixo, que seja. Tá vendo? Pela fica muito melhor do que pera ou pora. Tá vendo? Então, eu troco o meu O, eu troco o R por EL. Tá
tá bom? Mesma coisa ali, ó. Poros, mas de novo, caminhou poros jardim, poros. Oi, coisa feia, né? Então, caminhou pelos jardim. Tô trocando o O pelo E e o R pelo L, tá? Pelos jardins. E a mesma coisa aqui embaixo, só que no feminino. Lutaram pelas causas sociais, tá? Essas são as contrações que a gente tem. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as ideias de lugar, ou as ideias de lugar não, os sentidos que as preposições trazem pra gente, que pode trazer ideia de lugar, ideia de modo, ideia de posse, de conteúdo. Tudo vai depender da frase. Vamos lá, olha só. A preposição que introduz lugar de ideia. Eu tenho aqui, vou pegar o amarelinho. O livro veio de Mato Grosso do Sul. Eu tô ligando para trazer a ideia de onde veio, ideia de movimento, veio de lugar. Se é de onde, lembra que onde é igual a lugar? Veio de onde? Mato Grosso. Então, lugar. Eles estavam em fila. A fila é a forma que estavam, é o modo que estavam. Então, esse em tem ideia de modo, é a forma que eles estavam parados. Agora, eu posso usar esse em com outra ideia. Eles estão em Maceió. Tá vendo que esse em agora introduz ideia de lugar? Tudo depende da frase que está sendo usada para eu saber qual é o sentido da minha preposição. Ó, o livro de português está na mesa, já falei para vocês, né? Ideia de conteúdo. Aqui é a ideia de material, do que a cadeira é feita, tá? Cadeira de madeira quebrou. Aqui, preposição que traz ideia de tempo. Por 2 anos ele estudou lá. Por, lembra que por é uma preposição? Durante esses 2 anos, durante. Essa ideia não dá ideia de tempo. Quando eu falo durante, é um período que ele ficou lá. Então, tempo. Aqui, 5 quilômetros daqui, a 5 quilômetros daqui, fica a escola. Professora, mas não tô vendo nenhuma preposição aí. É porque lembra que eu falei que o pronome ele pode se juntar com o artigo, mas também com pronomes? A 5 quilômetros de mais aqui. Vira daqui. Tá? E tá dando ideia de distância. É longe um do outro. Tá bom? Esse A, com febre, ele começou a delirar. Opa, não é esse A, não. Calma aí, é o com febre, né? O com, muitas vezes, galera, o com, muitas vezes, ele é visto como trazendo ideia de companhia. Fui à loja com minha mãe, companhia. Mas aqui, ó, com febre, ele começou a delirar. Tá vendo que é uma ideia de causa? É o motivo dele ter delirado? Então, ele tá dizendo que a febre é o motivo, é a causa dos delírios. Aqui embaixo. Ele cortou o bolo com a faca. Esse com, apesar de ser a mesma palavra usada lá em cima, que dá a ideia de causa, aqui embaixo não é uma causa, não é um motivo. Aqui embaixo dá a ideia de
instrumento. O instrumento que foi utilizado para fazer o corte. Não está de companhia, porque ele não está acompanhado da faca. Ele usou a faca para tal, por isso instrumento. Estudamos para a prova. Aqui tem a ideia de finalidade. Por que ele estudou? Por quê? Aqui separado. Por quê? Para passar para a prova. Então tem uma ideia de finalidade. O para quê. O famoso para quê. Tá bom? E aqui eu fiz uma listinha um pouquinho extensa, mas para que vocês tenham essa ideia dos possíveis sentidos que uma mesma preposição pode exercer dentro de uma frase, tá bom? Olha só. O a tem ideia de direção, tem ideia de tempo, tem ideia de distância. A escola fica a 2 quilômetros, distância. Fui à escola, direção. Daqui a 2 semanas vou viajar, tempo, tá vendo? Então, frases diferentes, mesma preposição, sentido diferente. O ante pode ter ideia de... Aqui eu vou usar o vermelhinho. O ante pode ter ideia de posição. Aí essa posição é a anterior, tá? E de respeito. Ficou em silêncio ante a autoridade. É de respeito, né? Quando a gente está diante de uma autoridade, a gente fica... Ó, após, ideia de tempo. Mas esse tempo é posterior, tá? Chegaram após o intervalo. Ele chegou depois do intervalo. O até é um limite de tempo ou limite de espaço. Como assim, ó? Estudou até a madrugada. Tá vendo que existe um tempo limite bem ali no fim? O fim do estudo é a madrugada, tá? Só vá até o shopping. Eu vou dirigir só até Águas Claras. Então tem um limite ali de distância também, tá vendo? A gasolina que tem no carro só dá para chegar até o posto. Opa, o posto é o meu limite de espaço, tá bom? O com pode ser companhia, pode ser meio. Saiu com os colegas. E tem aqueles outros que a gente viu na atividade anterior, né? Com os amigos, ele está acompanhado dos coleguitas. Acompanhado, tá bom? O contra, ideia de oposição. Lutaram contra o inimigo, né? Então, cada um de um lado, por isso oposição. O D. A D tem muitas ideias. Origem, posse, conteúdo, como a gente viu ali, ó. O livro de história, conteúdo. O livro da Ana, posse. A ideia surgiu de uma brincadeira. Origem, tá vendo? Mesma preposição, sentidos diferentes a partir do seu emprego, tá? Desde, ideia de tempo ou de lugar. Desde que a gente fale de um ponto inicial. Como assim? Desde cedo ele trabalha. É o ponto inicial, desde que ele começou, tá vendo? E cedo eu tô falando de tempo. Ele tá andando ele tá peregrinando, andando desde Braslândia. É o ponto inicial, foi quando ele começou a andar. Entendeu? Por isso o ponto inicial e sempre uma ideia ou de tempo ou de lugar para a palavra desde. Em tem muitos sentidos. Em tem ideia de lugar, tempo, estado. A gente viu ali no exemplo anterior. Olha, moraram em Brasília. Onde moraram? Brasília. Então, ideia de lugar. Entre, posição intermediária. Que fica, quando eu falo de intermediário, galera, eu tô falando de meio, né? Que fica no meio. Sentou-se entre os amigos. Tinha 2 amigos, tô ali no meio. Pronto.
Tem vários amigos, está lá no meio dos amigos, está entre os amigos, está no meio dele, tá bom? Perante é o mesmo sentido que diante de alguma coisa. Por exemplo, depois perante o juiz, depois diante do juiz, tá? O por traz ideia de causa, de meio, de agente. Olha só, passou por dificuldades, tá? É o meio. Mas eu posso falar, por exemplo, quando for de agente, foi feito, o trabalho foi feito pela instituição. É por, lembra que por mais a é pela? Então, o trabalho foi feito pela instituição, tem ideia de agente. O que é agente? É quando a gente tem alguém, um ser, uma instituição que faz alguma coisa, tá? O sem, ideia de ausência, saiu sem casaco. Faz isso não que mamãe fica doida, tá? Mas sem casaco, ideia de ausência, não tem. Sob, e aí a gente precisa ter ideia, a diferença do sob e do sobre. Sob é sempre posição inferior, abaixo, tá? A bola está sob a mesa, está aqui debaixo da mesa. Quando eu falo que a bola está sobre a mesa, está em cima. Mas o sobre, além de posição superior, ele pode falar sobre assunto. Como assim? Conversamos muito sobre a história de Harry Potter. O assunto é o Harry Potter. Falamos sobre o filme de ontem. O assunto, tá vendo? E traz ideia de posição posterior, por exemplo. Veio por trás da cortina. São as ideias de sentido estabelecidas pelas preposições, tá? Tudo vai depender de quê? Do emprego dessas frases dentro das frases, dentro do nosso contexto comunicativo. E aí a gente está falando dessas preposições, são preposições essenciais. Aí voltando lá no quadrinho lá em cima, a gente tem as preposições acidentais, que são palavras de outras classes gramaticais que em certas frases vão funcionar como preposição, que é o afora, o como, o conforme, o consoante, são palavras que não são do nosso uso cotidiano. O durante também, tá? Ela saiu durante a aula de português, tá vendo? O exceto, ela gosta de matemática, exceto geometria, a parte de geometria. Já é doida de gostar de matemática. Geometria, então... Desculpa, professoras. Mediante, o menos, o salvo, o segundo e o visto. Esses vocês usam menos, tá? E cai pouco nas provas da série de vocês. Tá. A gente vai falar um pouquinho sobre a semântica, né? Que é mais ou menos o que a gente estava estudando agora. Mas é para vocês verem como dentro de uma mesma frase... Dentro de uma mesma frase, se eu mudar a preposição, muda o sentido. Olha só, quando eu falo que ele gosta de chocolate, eu estou dizendo que existe uma preferência por alguma coisa. Mas quando eu falo que ele gosta com chocolate, eu estou dizendo que ele gosta de algo acompanhado por chocolate, como bolo com chocolate. Então é o bolo acompanhado de chocolate, morango com chocolate. Então a frase é quase a mesma, mudei uma palavrinha em uma palavra pequena, o sentido mudou completamente. Tá vendo? Por isso que uma das características principais é estabelecimento de coesão, de coerência, de sentido dentro da frase. Olha aqui, frase 1. O livro de João, que traz uma ideia de posse, livro dele,
que é a ideia de posse, certo? O livro sobre João. Alguém escreveu sobre João. João é uma pessoa importante. Então, é um livro que tem um conteúdo sobre a vida de João. Geralmente, isso é uma biografia, tá bom? Mesma frase, mudei uma palavrinha. Aqui é a mesma coisa, ó, saímos por causa da chuva. É o motivo, esse por traz uma ideia de motivo, de termos saído. Mas saímos com a chuva, ainda que, né? Eu tenho aqui, saímos junto com a chuva. No momento que saímos, a chuva começou a cair. Junto com. Tá bom? Estou ansiosa por novidades. Esse por aqui, exatamente por causa da palavra anterior, que é ansiosa, traz uma ideia de quê? De expectativa. É uma ideia do que eu anseio. Traz ideia de que eu desejo algo. Tá vendo? Ela espera por novidades. Eu posso dizer que espera por novidades. Que eu espero por novidades, né? Na frase 2, ó. Estou ansiosa com as novidades. Eu fico nervosa por causa das novidades. Então, aqui eu tenho uma ideia de causa. É o motivo de eu ter ficado nervosa, de eu ter ficado ansiosa. Então, esse com vai trazer uma ideia de causa dentro da minha frase. E eu estou ligando quais palavrinhas? Ansiosa a novidades. Estabelecendo essa ideia de causa entre os dois. Na de cima, eu estou ligando ansiosa com novidade. Trazendo uma ideia de expectativa, de anseio, de desejo, que chegue logo essas novidades. Entendeu? Então vamos lá, mais uma. Lembra que esse a aqui é o artigo a, vamos colocar aqui, pera. Que tá sendo escondido ali embaixo do negócio. Aqui é a preposição a mais o artigo a. Lembra? Prep de preposição e arte de artigo, tá? Falei a professora. Quando é desse jeito, a mais a, esse a pode indicar destinatário de fala. Eu direcionei minha fala a ela. Ou seja, falei com a professora. Com a professora. Esse é o sentido, tá? Falei com ela. E a frase 2 é que não está aqui por algum motivo sobrenatural ou lerdeza da professora. Mas olha só, tá aqui, ó. Falei com a professora. Agora sim. Nesse caso, galerinha, esse com é uma ideia de diálogo trocado. Nós falamos juntas, nós conversamos. Mas eu poderia ter falei da professora, né? É uma ideia de falar de alguém, falar sobre ela. Ideia de assunto, certo? Se eu falar aqui, ó. Falei da professora. Lembra do fofoqueiro? Exatamente, esse dá a ideia de fofoqueiro. É assunto, porque falei sobre ela. Sou fofoqueiro e não falo na cara, lembra? É isso. Tá, agora a gente vai falar um pouquinho sobre locução prepositiva. A gente já internalizou que quando eu falo de locução, são duas palavras ou mais que funcionam como uma das classes gramaticais. Nesse caso, a preposição. Tá bom?
Então, ó, são palavras que pertencem a outras classes gramaticais, mas que podem funcionar como preposição em certos contextos. Elas se tornam preposições por acidente de uso, são acidentais. Tá bom? Aqui não era locução prepositiva, peraí. Aqui. Quais são as locuções prepositivas, galera? Faltou o quadrinho aqui, mas vamos lá. Ao lado de, tá? Em frente. Te espero em frente da farmácia. De, graças a, estou bem, graças a Deus. Tá? À procura da felicidade. Estou à procura de. Então, são palavras que estabelecem essa ideia de ligação. Isso é a locução prepositiva, tá? Aqui, galera, essa definição, eu vou arrumar para vocês, ela é de preposição acidentais, que são aquelas que eu li lá em cima para vocês. Olha só, quais são as preposições acidentais? Preposições acidentais. Tá? O conforme que eu tinha dito para você. Originalmente, a gente não chegou lá, mas o conforme é um advérbio que traz ideia, valor semântico é ideia, é sentido, tá? De conformidade. Fiz tudo conforme combinado. Fiz tudo como a gente combinou. Então, ideia de conformidade, de planejamento, tá? Desde que, locução prepositiva, condição ou tempo, né? Desde que chegou a ideia de tempo, tudo mudou. Posto que estivessem cansados, seguiram da frente. Aí eu peço que vocês não tenham medo, que normalmente, nunca vi cair para a série de vocês esses mais difíceis, posto que, tá? A gente tem o caso, que normalmente é um substantivo, e pode trazer ideia de condição. Caso não venha, faremos sem ele, tá bom? E agora vamos a algumas atividades para a gente finalizar nossa aula de hoje, tá? Reescreva as frases abaixo, inserindo a preposição. Na verdade, a gente vai só colocar a preposição, né? Nas lacunazinhas. Eu fui casa da minha avó. Qual que dá a ideia de direção? Lá no nosso quadrinho, a gente viu que é o a. Fui à casa de minha avó no domingo. A professora explicou a lição, e aí a professora explicou a lição aos alunos. O direcionamento da explicação foi para os alunos, tá? Coloque o livro. Galera, eu poderia colocar aqui, ó, coloque o livro sob a mesa. Mas não faria sentido eu mandar os alunos colocar, o filho colocar o livro embaixo da mesa para dar aula, né? Então, é sobre a mesa, que é posição acima. Estou esperando você há muito tempo. Por muito tempo. Durante muito tempo, né? Ideia de tempo, durante muito tempo. Eles caminharam até o parque. Eles caminharam pelo parque durante a tarde, tá bom? Eles caminharam. 2, aqui, ó. Vamos ler essa daqui. O gato pulou na cama e o gato pulou da cama. O que a gente consegue entender que muda no sentido dessa frase? Na frase 1, ele está em cima da cama e desceu. Certo, né? E na 2, ele subiu para a cama. Opa, a 2 está aí dando ideia de que ele subiu para a cama? Não. Aqui está aí dando ideia que ele desceu, né? Pera aí.
Vamos lá. Desceu. Na 2 ele desceu. Pulou na cama, ele subiu. Então, é errado as duas, na verdade. Na 1, ele subiu para a cama, certo? Na 2, ele desceu da cama, certo? Parece que essa é a certa, mas já disse, vamos ler sempre todas as frases, tá? As duas frases significam a mesma coisa. Erradíssimo, errou feio, errou rude, seja mais. Nenhuma das duas faz sentido. Claro que faz, a gente não conseguiu entender? Eu não disse que na primeira ele subiu na cama e o outro ele desceu da cama? Se eu entendi, faz sentido. Então, essa daqui também não é, nem essa ficou na letra B mesmo, como tínhamos pensado. Letra B, de bola, de babuíno, de bondade. A mesma estrutura de questão. João foi para a escola. Direção, né? João foi da escola para casa. Então aqui eu tenho ideia de ida e aqui eu tenho ideia de volta, não é isso? Na 1 ele está indo à escola, opa, certinho. Na 2 ele saiu da escola. Ele já saiu da escola. Vamos ver se essa tá certa mesmo? Vamos ler as outras. Na 1 ele saiu da escola, já tá toda errada. Não precisa nem ler o resto. Se uma parte está errada, já era. As duas frases querem dizer a mesma coisa? Opa, não. E nenhuma das duas está correta. As duas estão certíssimas, só traz ideia diferente. Então, letra A de amor. A de amor, é de baixinho. Vamos para o próximo item, galera. Na próxima questão. Coloquei o livro sobre a mesa. Aqui a gente coloca em cima, sobre em cima. E sob a mesa, baixo, né? Então, em 1 o livro está em cima, certo? E no 2 o livro ficou embaixo, certo? Aqui na B eles trocaram para confundir a nossa cabeça. Toda vez que a gente for fazer uma questão e marcar o item, a resposta sempre vai ser aquela que está na ordem em que as frases aparecem, tá bom? As duas frases querem dizer em cima da mesa, erradíssimo, errou feio, errou rude, e nenhuma das duas frases faz sentido. Faz sentido diferente, porém faz sentido. Então, novamente, a de amor, do morango de amor, que eu ainda quero provar e não provei ainda. Vamos lá. Provei sim, a professora Lívia me deu um pedacinho. Atividade. Conversando sozinha, pode isso? Pode, Arnaldo, pode. Bora lá. O professor é meio assim, gente. Vamos lá. Pedro falou com a professora, conversou com ela, junto com ela, e falou sobre o fofoqueiro, lembra? Fofoqueiro, falou pelas costas. E aqui falei na cara, conversou com ela, falou junto, falou na cara. Então, na frase 1 ele conversou junto com a professora? Sim. E na 2 ele conversou tendo a professora como assunto, ideia de assunto, de fofoqueiro. Então, ele falou dela na 1, ele trocou aqui, tá vendo? Não falou dela, falou com ela, junto com ela. Errado. Ambas as frases têm o mesmo sentido? Jamais. As duas fazem sentido. Um fala na cara e o outro fala nas costas. Ele é fofoqueiro. Então, a letra A de amor. Tudo A de amor. Muito amor aqui. Pela gramática, não é? É isso, galera. Finalizamos aqui a nossa aula de preposição. É rápido, tá? É mais curtinho mesmo. Mas aí na nossa aula de sábado a gente vai retomar, fazer aquele resumão que a gente sempre faz no quadro, trazer algumas atividades. E é isso. Uma ótima semana para vocês e até a próxima aula.